Irmãos, como o David falou, a gente tem feito um panorama. Semana passada tivemos o Lucas da Jocum, né? Mas uma semana antes, o David falou sobre as cartas gerais. E hoje nós vamos entrar na última carta, que é a carta aos Hebreus. Pode, Gabriel, sobe um pouquinho, por favor. Minha voz é fanha. Vamos falar sobre a carta aos Hebreus. E essa carta, ela tem detalhes muito interessantes, e a tônica principal da carta é a suficiência e a supremacia de Cristo. Isso é lindo. Cristo é suficiente, Ele está acima de tudo e de todos, e nós vamos tentar aprofundar um pouquinho nessa carta. E um resumo básico do que é essa carta: ela é uma carta anônima, ela não tem, como as cartas de Paulo, classicamente, né? Eu, Paulo, servo, né? Servo, ele é escravo, eu, escravo de Jesus, ao povo tal, ao povo de Corinto. Essa carta não tem autor. E ao longo da história, o primeiro candidato à autoria dessa carta foi Barnabé, companheiro de Paulo. Isso desde do século II, com Tertuliano, um dos pais da igreja. E aí do ano 400 até a Reforma, o principal candidato era Paulo. Então talvez vocês já devem ter ouvido, Carta de Paulo aos Hebreus. Isso reinou até a Reforma. A partir da Reforma, no século XVI, Apolo, Martim Lutero, foi um dos que sugeriu Apolo como um autor dessa carta, por causa de características da carta, né? Então é uma carta anônima, nós não sabemos definitivamente quem é o autor, mas temos 3 possíveis candidatos que cumprem os requisitos, né, formais. E ela provavelmente foi escrita por volta de antes do ano 70 depois de Cristo, porque Jerusalém, né, foi invadida no ano 70, foi destruída, e a carta de Hebreus trata o funcionamento do templo no tempo presente. Então, ao que tudo indica, o templo ainda estava em funcionamento. Então essa é uma carta bem antiga, isso é muito bom também, né, por questões históricas, quanto mais antiga, melhor. E o público, pelo teor da carta, isso aqui, gente, o livro de Hebreus é uma teologia muito aprofundada. O autor, ele conhecia muito o Antigo Testamento, e ele começa a analisar a vida de Jesus e fazer paralelos do Antigo com o Novo. Olha, o Antigo funcionava assim, Jesus veio e fez isso. Então ele tinha muito conhecimento do Antigo Testamento, é uma teologia muito profunda. E ela foi reconhecida como parte das Escrituras desde o início também. Já no século II, eles já citavam essa carta como parte das Escrituras Sagradas, mas a partir do século IV ela já tinha sido incluída no cânon, nos 27 livros do Novo Testamento. E aí vamos começar em Hebreus 1. Abra, por favor, em Hebreus 1. O autor começa mostrando a superioridade de Jesus em relação aos anjos. Então, versículo 1 começa o seguinte: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho e hoje te gerei? E outra vez: eu serei o seu pai e ele será o meu filho? E ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, ele disse: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes. Mas a respeito do Filho de Jesus, ele diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre, cetro de iniquidade. Então o autor começa a mostrar, de equidade, desculpa.
o autor, meus irmãos, começa mostrando para os leitores, que provavelmente também tinham muito conhecimento do Antigo Testamento, que Jesus estava muito acima dos anjos. E no século II nós tivemos um dos pais da igreja, chamado Ário, que ele acreditava que Jesus não era Deus. Ele acreditava que Jesus era um ser criado. E daí surgiram, já no século XVIII, XIX, a doutrina dos Testemunhas de Jeová. Não sei se vocês conhecem. Os Testemunhas de Jeová são uma adaptação dessa doutrina de Ário, desde lá do século II, de que Jesus é um ser criado, ele não é Deus, ele não é a expressão exata do ser de Deus. Então, desde o início já começaram a ter esses rumores de qual era a característica de Jesus. E esse livro começa a nos trazer razões pelas quais a gente deve rejeitar essa doutrina. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o ser de Deus. Ele é Deus. No versículo 8, o autor disse: mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de equidade. Então nós começamos a ver que provavelmente desde do século I, do ano 70, já começavam a ter rumores da natureza de Cristo, de que Cristo não era Deus encarnado, mas que ele era um ser à parte de Deus. E o autor começa desmontando esses argumentos, desmontando essas ideias. E certa vez eu gosto muito de conversar, né? E certa vez eu conversando com um testemunho de Jeová, lá da academia onde eu trabalho, e a gente discutindo sobre isso, e eu fui fazer uma pesquisa sobre a divindade de Jesus, e pesquisei em vários livros que eu tinha sobre o tema, e eu encontrei 74 evidências na Bíblia, só na Bíblia, sobre a divindade de Jesus. Dentre elas, Jesus diz que ele é Deus, Jesus se comporta como Deus, os discípulos dele disseram que ele era Deus. Então, dentro dessas três possibilidades, nós temos 74 evidências na Bíblia de que Jesus é Deus. E a que eu mais gosto é em João 8,58, quando ele está falando para os judeus, e ele fala o seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou. E aí os judeus começam a pegar pedras para tentar julgar nele, porque isso era uma blasfêmia. Se colocar na mesma posição de Deus era uma blasfêmia para o judeu. E Jesus não estava se importando com isso, porque ele era Deus de fato. E o C.S. Lewis traz um paradigma muito interessante. Se Jesus não é Deus, ele é louco. Porque quem em sã consciência, numa cultura onde se dizer que era Deus era uma blasfêmia, diria que era Deus. Então, ou Jesus é louco, ou ele é mentiroso, ou ele é Deus. E ele provou que ele era Deus. Ele fez milagres, ele se sacrificou e venceu a morte. Então Jesus é Deus. Jesus não está à parte de Deus. Ele é Deus. Esse é o nosso entendimento cristão da Trindade. São três pessoas diferentes numa mesma essência. Não são três essências diferentes. É a mesma essência em três pessoas diferentes. Da mesma forma como acontece com o tempo. O tempo é um só que ele se manifesta em passado, presente e futuro. Assim é o nosso Deus. Então Jesus é Deus. E aí no capítulo 2, versículo 14, 2,14, o autor continua falando de Jesus. E ele diz o seguinte: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por esta razão, era necessário que Jesus se tornasse semelhante aos seus irmãos, a nós, em todos os aspectos. Por isso que ele se tornou carne, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer a propiciação pelos pecados. Porque, tendo em vista que ele mesmo sofreu quando foi tentado,
Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Isso aqui, meus irmãos, é maravilhoso. O nosso Deus, ele é diferente de todos os outros deuses, de todas as culturas, exatamente por causa disso. Jesus, que é o nosso Deus, ele não está só no campo das ideias, como os deuses dos gregos, dos romanos, dos hindus, que são milhões de deuses. Eles estão no campo das ideias. Eles não desceram na terra e não pisaram na terra, como o nosso Deus fez. E é exatamente pelo fato de Jesus ter pisado na terra e experimentado tudo que a gente experimenta, ele fala de causa própria. Ele entende a sua dor, ele entende a minha dor. Jesus, quando ele sabe todas aquelas dificuldades que você tem, o medo da morte, sabe o medo da morte? Sabe as tentações? Sabe aquele pecado que você sabe que é o seu calcanhar de Aquiles? Jesus, ele foi tentado por tudo isso. Jesus, ele assumiu a forma humana exatamente para que ele entendesse a sua dificuldade, a minha dificuldade. Isso é maravilhoso. Porque o nosso Deus conhece todas. Além de ele ser onisciente, ele se tornou participante da nossa natureza. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi maltratado, ele passou tentações, ele sentiu fome, ele sentiu tudo que a gente sente. Porém, sem pecado. Porém, ele não pecou. E ele venceu a morte exatamente por causa disso. Para nos dar vida eterna, ele teve que vir em carne e vencer a morte em carne. E é por causa disso que ele tem autoridade, além de nos ajudar nas nossas tribulações, porque ele conhece todos as nossas dificuldades. Ele consegue nos dar vida eterna, porque ele venceu a morte. Ele tem a chave da vida. Ele é a vida. A vida não tem autoridade sobre ele. Aquele que crê é salvo. Ele oferece a vida eterna de graça. Ninguém pode tomar aqueles que o Pai dá a ele. Isso é maravilhoso. Então Jesus, ele se torna humano para vencer a morte e para falar conosco com causa própria. Eu sei o que vocês estão passando. Quando a gente estudou o Apocalipse, na última vez que a gente pregou sobre Apocalipse, Jesus, em vários momentos em Apocalipse, ele fala: eu sei, igreja de Laodiceia, eu sei o que vocês estão passando. E ele não está falando ali só do saber de onisciência. Ele sabia de causa própria. Ele veio, sofreu, ele passou por tudo que a gente passa. Então, por isso que a gente pode confiar toda a nossa vida nele, porque ele sabe o que a gente está passando. Por mais difícil que a gente acha que é, ele entende a nossa dor, ele entende as nossas dificuldades. Ele é um Deus presente. E aí no versículo 3, o autor começa a mostrar a superioridade de Jesus em relação a Moisés, que era um dos maiores profetas para o judeu. Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Todo o Antigo Testamento pode ser resumido em lei e profetas. E Moisés era o representante da lei. Era um dos maiores caras para o judeu. E o autor começa a mostrar a superioridade de Jesus em relação a Moisés. E aí no capítulo 5, vamos passar um pouquinho para frente, porque o nosso tempo... Hebreus 5. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele mesmo, o sumo sacerdote, está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios pelos próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Então, o povo judeu, basicamente, existia o templo, existia o lugar santo e existia o lugar santo dos santos fechado por um véu. E todos os anos, aquele que era designado sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício por todo o povo. Essa era a lei judaica.
E o autor de Hebreus, ele vai tratar a lei como uma sombra daquilo que já existe no céu. E daquilo que viria com Cristo também. Então toda a lei, tudo, quando a gente lê o Antigo Testamento, irmãos, pense todas as figuras, todos os simbolismos, tente sempre transportar isso para o Novo Testamento, para a vida de Jesus, pelo que ele fez, pelo que ele cumpriu. Por quê? Porque o Antigo Testamento é a sombra da nova aliança e é a sombra do que vai vir no reino eterno. E aí, Hebreus traz isso muito claro, que ele começa a fazer esse paralelo. No versículo 1, ele diz que o sumo sacerdote era escolhido entre os homens. E Jesus veio em carne também, para cumprir esse papel de sumo sacerdote. O sacerdote era um homem que tinha as suas fraquezas, né? Versículo 2. Ele próprio está sujeito a fraquezas. Jesus se tornou carne para se tornar o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador. O sumo sacerdote era aquele que mediava a relação do povo com Deus. Essa era a função do sumo sacerdote, mediar. E Jesus veio em carne, João 1,14. O verbo se fez carne. E aí no versículo 4, diz que ninguém toma esta honra para si mesmo. Ele deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Arão era um sumo sacerdote. Da mesma forma, olha a comparação. Cristo se torna sumo sacerdote, mas Jesus não escolheu a si próprio. Deus lhe disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Então o autor de Hebreus começa a mostrar o seguinte: os ouvintes eram judeus e eles conheciam sobre isso, eles entendiam o que era a lei e como funcionava. Então o autor está falando o seguinte: da mesma forma que a gente escolhe um sumo sacerdote para entrar no templo e nos representar todos os anos, para fazer a propiciação pelos nossos pecados, Jesus também veio em carne e foi escolhido por Deus para ser o nosso sumo sacerdote. Só que agora, o nosso sumo sacerdote humano, ele é sujeito a fraquezas. Só que Jesus é um novo sumo sacerdote que não está sujeito a fraquezas. Ele vence a morte, ele é perfeito, ele não tem pecado. O sumo sacerdote humano fazia sacrifícios anualmente para perdoar os nossos pecados todos os anos. Jesus veio de uma vez por todas e propiciou os pecados de todo mundo. De uma vez por todas. Uma vez por todas. E todas para trás, todas agora e todas para frente. Todos os pecados que a gente ainda não cometeu e que Deus, pela sua onisciência, já conhece, já estão pagos, mediante arrependimento, claro, né? Todas as pessoas que vão nascer daqui 5, 10, 20 ou 1000 anos, se Jesus não voltar até lá, todos os pecados do mundo inteiro foram pagos por Jesus naquela cruz. Todos, de uma vez por todas. E isso é maravilhoso. Porque agora a gente não precisa fazer sacrifício mais, anualmente como era feito na lei, e nem agora a gente precisa se sacrificar para ter pecados perdoados. E aí no capítulo 7, anda um pouquinho mais para frente, 7:22. Hebreus 7:22. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. O Antigo Testamento era a velha aliança. Jesus vem inaugurar uma nova aliança, um novo e vivo caminho. Ora, daqueles sacerdotes, tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar os seus ofícios. Eles são finitos. Mas visto que vivem para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente, porquanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio de Jesus aproximam-se de Deus, pois Jesus vive para sempre, para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que a gente precisava, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus.
Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, aqueles humanos, Jesus não tem nem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro pelos seus pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Uau! Para nós é difícil entender isso, porque nós não vivemos nesse funcionamento de sacrifícios anuais. Mas aquilo era algo muito valioso para o judeu. A vida deles dependia daquilo. Quando o sumo sacerdote entrava, né, David, tinha uma cordinha. O sumo sacerdote ia com uma cordinha. Porque se ele morresse lá dentro, por algum motivo, eles puxavam ele para fora. Porque ninguém podia entrar lá, só o mediador. Só aquele que tinha autoridade para mediar a relação entre o povo e Deus. Então, quando o sumo sacerdote entrava para oferecer o sacrifício, aquele bode, aquele cordeiro, o povo ansiava do lado de fora, temendo a vida. Porque se os pecados deles não fossem pagos, eles morreriam. Então era a vida deles que dependia. Aquele sacrifício, a vida deles dependia daquele sacrifício. E isso é uma sombra, porque a nossa vida também depende do sacrifício do Cordeiro, de Jesus. Por isso que a lei é maravilhosa. A lei era uma sombra daquilo que Jesus iria vir fazer na terra, e é uma sombra daquilo que a gente vive hoje. Aquilo que o judeu vivia é o que a gente vive hoje. Jesus, ele pagou pelos nossos pecados de uma vez por todas. Esse era o sentimento que o judeu tinha quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para fazer o sacrifício. E a diferença do nosso sumo sacerdote é que ele se oferece. Ele oferece a própria vida em detrimento a nós, em favor de nós, ao nosso favor. Ele não oferece a vida de um terceiro, de um carneiro, de um bode. Ele se oferece. Isso é maravilhoso. E por isso a gente não precisa mais fazer sacrifício. Por isso a gente não precisa mais subir escada de joelho. Por isso que a gente não precisa mais de penitência. Eu vivi no catolicismo romano, eu sei o que é isso. O David quase foi coroinha, né, David? Foi coroinha. Essa cultura é muito forte no catolicismo romano de penitência. A penitência é algo que você faz para reparação. Olha o que diz o catecismo romano. A penitência é a reparação de uma injustiça cometida. Ela não deve acontecer apenas na cabeça, mas tem que se exteriorizar em atos de amor, em compromisso em favor dos outros. Também se faz penitência rezando, jejuando e promovendo os pobres, materialmente ou espiritualmente. Essa é a cultura católica romana. Nós não precisamos mais de penitência. O nosso sumo sacerdote se ofereceu, não ofereceu a vida de um terceiro, ele se ofereceu e agora não existe mais nada que a gente possa fazer, a não ser nos render a ele, a não ser aceitar a dádiva, um presente imerecido. E isso fere um pouco a nossa mente de meritocracia. A gente vive numa sociedade de meritocracia, né? Se a gente produz mais, a gente ganha mais. Se a gente faz alguma coisa, a gente recebe. Mas com o reino de Deus não funciona assim. A graça é exatamente isso. É você receber algo que você não merece, de graça. E você não tem que fazer nada para receber aquilo. Qual que é a diferença da penitência? E existem as penitências gospels também. Ninguém dá o dízimo para se recompensar de algo. A gente não deve fazer isso. A gente não deve ir à igreja, ter comunhão, para nos reparar de algo. Tudo isso que a gente faz é por gratidão. Não é para a gente conseguir reparação de pecados. A reparação ela é mediante um sacrifício feito de uma vez por todas. Se a gente dá o nosso dízimo, se a gente vem à comunidade, se a gente ajuda um missionário, se a gente ajuda um pobre, como um ato de penitência,
gospel, nós estamos falando para Jesus o seguinte: o seu sacrifício não foi suficiente. Não valeu, não pagou tudo. Eu ainda preciso fazer alguma coisa. Mas a gente não precisa. Já foi pago. A melhor imagem que eu vejo da graça, o melhor exemplo que eu vejo da graça de Deus, é de uma pessoa condenada. Está falhando? Obrigado. Irmãos, a melhor ilustração que eu vejo da graça de Deus é uma pessoa condenada à morte, por pena de morte, porque ela cometeu vários crimes, estuprou crianças, matou pessoas, assassinou várias pessoas, está condenada à morte. E no dia do julgamento dela, o juiz com a sua toga olha para aquela pessoa, e a pessoa já confessou os erros dela, tem várias provas evidentes dos pecados dela, dos crimes dela. E o juiz, num ato de misericórdia, desce do seu, não sei como chama aquilo, do palco, daquele lugar onde ele fica, tira a sua toga e troca de lugar com aquele condenado. Liberta ele, absolve ele de todas as culpas e se oferece para morrer no lugar dele. E aí a cabeça do condenado vai à loucura. Porque como assim? Eu sou o culpado, eu mereço morrer, eu matei, eu estuprei. Por que você está tomando o meu lugar? Porque eu quero te amar. Eu quero pagar por você. Foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Nós temos pecados, nós já nascemos em pecados, nós já nascemos em queda desde Adão. E nós já vivemos em rebelião. E Jesus, por simples graça e misericórdia, decidiu trocar de lugar conosco. Nós merecíamos a morte e Ele quis nos oferecer vida eterna. E o que a gente tem que fazer? Nada. Simplesmente aceitar o presente. Porque eu também não acredito que Deus obrigue. Eu não acredito na obrigação da parte de Deus. Eu não acredito. Deus, Ele persuade, Ele não obriga, porque obrigação seria uma contradição de termos. O amor, ele é livre. Não tem como eu obrigar a Lídia a me amar. Não tem como eu amarrar ela e falar assim, você vai me amar. Se eu a amo de fato, eu tenho que deixar a opção para ela me rejeitar. Mas eu posso fazer o possível para persuadir ela. E é isso que eu acredito que Deus faz por nós. Desde lá do Éden. Ele colocou um mecanismo dentro de nós que aponta para Ele, né? Eclesiastes 3:11. Nós temos uma inclinação natural para o eterno. Deus, Ele se revelou na natureza. Romanos 1 fala isso muito bem. Que todo homem caído tem conhecimento de Deus. Todo homem caído na face da terra, em qualquer lugar, em qualquer época. Deus, Ele persuadiu a gente de tantas maneiras, mas Ele respeita a nossa decisão. E foi isso que Jesus fez por nós. Eu quero pagar o seu preço. Você aceita isso? Eu já coloquei dentro de você um mecanismo, eu estou estampado na natureza, e como que você vai responder à minha revelação? Como que você responde à revelação do Pai? A tudo que Ele já tem feito na natureza, dentro de você, na vida das outras pessoas ao seu redor, como você responde a isso? É de graça. Você não precisa fazer nada, você não precisa dar ajuda, dar esmola, você não precisa dar dízimo, você não precisa ir à igreja para receber salvação, nada. Você só precisa se render, só isso. E é isso que o nosso sumo sacerdote fez por nós. E o problema dessas penitências, sejam romanas, sejam gospels, né, no contexto protestante, é que isso gera uma vida dupla. Se o meu perdão, se a minha reparação
está condicionada a um desses atos, a orar, a jejuar, a fazer o bem ao próximo, é muito fácil. É muito fácil. E uma vez eu na fila do cinema, e eu já vivi isso na minha vida, né? Eu era aquele tipo de cristão que ia na igreja quando ia para bater o cartão, né? Isso quando eu não falava com minha mãe assim, e minha mãe está aqui. Isso quando eu não falava assim, mãe, estou indo para a igreja, né? Minha mãe ficava no meu pé, vai para a igreja, meu filho. E eu, tá bom, estou indo. E aí na esquina já tinha um carro me esperando para ir para o boteco, né? Isso quando eu não fazia isso. Mas quando eu ia para bater o cartão. Eu batia o meu cartão, eu levava a minha vida, deixa a vida me levar, de segunda a sábado. No domingo, opa, vou lá, bater o meu cartão. Esse é o problema de uma vida de penitências, de uma vida onde você tem que fazer algo para receber a graça de Deus, porque isso gera uma vida dupla. E eu, um dia na fila do cinema, esperando para comprar o cinema, né? Chegou um funcionário e começou a conversar com a caixa, que não estava atendendo. E aí o funcionário, outro dia era um feriado, ele falou o seguinte com ela: nossa, amanhã eu vou beber até cair. Nossa, mas eu vou esbaldar amanhã. E aí a atendente olhou para ele e falou assim: uai, mas você não é irmão? Aí ele falou assim: eu? Como assim, irmão? Uai, você não é irmão da igreja? Como assim? Você não é crente? Aí ele: não, eu sou católico, tá doido? Como se, e aí na hora, dentro de mim veio assim, né? Era o que eu vivia. O termo católico, o termo evangélico, o termo cristão, são jargões que a gente se esconde debaixo deles para poder ter a nossa vida dupla. Então, na cabeça daquela pessoa, o fato dela ser católica, e ela chegar lá na missa, ficar 1 hora, fazer todo o cronograma, e o padre às vezes nem saber quem ela é, e ir embora, já contava como bater o cartão. E aí ela podia viver a vida como ela quisesse. Ela não era confrontada, ela não era instigada a se santificar. Mas a vida cristã não tem como. E é exatamente por isso que Deus ofereceu de graça. Porque se dependesse de alguma coisa nossa, a gente corria o risco de entrar nessa vida dupla. Domingo bate o cartão, segunda está liberada a prostituição, a bebedeira, orgia, avareza. Não, eu vou trabalhar para construir um império. Mas é pela graça. Então nós não temos desculpa. Não tem nada que a gente possa fazer. Nada. Exatamente nada. Pode vender tudo que você tem, dar tudo para os pobres, que isso não vai mudar em nada na graça que Deus te ofereceu. Nada. Nada. Isso, ao mesmo tempo que fere o nosso senso de justiça, nossa meritocracia, nos humilha, porque a gente não pode fazer nada, a gente só tem que se entregar a Ele e se dispor a ser um sacrifício vivo. Aí sim, aí é mais difícil. Fazer uma penitência é mais fácil. Agora, ser um sacrifício vivo é muito mais difícil. Segunda-feira de manhã, acordar e trabalhar naquilo que Deus nos chamou, isso é muito mais difícil. Porque às vezes isso não dá a rentabilidade que a gente esperava para ter aquela vida que a gente esperava. Às vezes ser um missionário frustra muito os nossos sonhos. E isso é mais difícil. Ser um sacrifício vivo é muito mais difícil. Fazer uma penitência é muito mais fácil. É muito mais fácil. E foi por isso que o nosso sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos, rasgou o véu. Isso é muito importante. Existia um véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. O nosso sumo sacerdote, quando ele entrou no Santo dos Santos, quando Jesus ressuscita, morre, né, na verdade, o véu do templo se rasga no meio. E isso comunica para nós o seguinte: vocês não precisam mais de mediadores. Você não precisa mais de um pastor para ser crente para você. O padre, ele não pode te perdoar pecados, como é a doutrina católica. A pessoa se confessa ao padre e o padre perdoa ela. Meu Deus, como assim? Da mesma forma que a gente não faz para receber perdão, a gente faz por gratidão. O confessar pecado não é para a gente receber o perdão da pessoa, mas para a gente ter a certeza, como Bonhoeffer fala,
de que nós não estamos nos perdoando. Porque muitas das vezes a gente pode fazer aquela oração chula, julgar o pecado por debaixo do tapete e a gente nos perdoa. E aí quando eu confesso o pecado para o meu irmão, eu sinto aquela humilhação e de fato eu tenho a certeza que é o Pai que me perdoa, não sou eu. Porque eu venço o meu orgulho. Eu venço o orgulho de julgar o pecado para debaixo do tapete e viver uma vida dupla. E aí é por isso, meus irmãos, que a gente entra no capítulo 10 de Hebreus, para a gente fechar. Capítulo 10, versículo 22. Vamos ler do 19. Portanto, irmãos, nós temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Agora nós entramos no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo. Agora é novo e vivo. Não era uma repetição anual, como era na lei. Agora é tudo novo. As coisas se fizeram novas. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Tudo se fez novo. Isto é, do seu corpo, por um novo e vivo caminho, que Jesus nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, nos aproximemos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos pelo purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura, porque Ele é a água da vida, Ele purifica a gente. É novo, é cada dia Ele purifica a gente de algo novo, de um pecado novo. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Qual é a esperança que nós professamos? Jesus vem, Ele está voltando, essa é a nossa esperança. Pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Jesus prometeu voltar e Ele é fiel. Consideremos uns aos outros para nos incentivarmos no amor e as boas obras. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Irmãos, a lógica do livro de Hebreus é muito clara. Jesus, Ele é superior aos anjos, Ele é superior a Moisés, Ele é superior a todo sumo sacerdote que já veio no ministério de sacerdócio desde Arão. Ele é Deus. Ele veio, morreu e ressuscitou para pagar os nossos pecados de uma vez por todas. E esse Deus prometeu voltar. Só que até Ele voltar, até nesses segundos, que para Deus 1000 anos é como um dia, não é isso? Nesses dias que Jesus vai ficar esperando entre o dia que Ele veio até a volta dEle, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos nos encorajar. Ainda mais que a gente está vendo que o dia se aproxima. Jesus está voltando. Então a gente precisa um dos outros para encorajamento mútuo, para suporte mútuo. A gente precisa. E a palavra deixar, o David já falou isso, a palavra deixar aqui no original grego é deserção. É a mesma palavra de um soldado no exército que está em guerra, que abandona o seu posto de guerra. Isso é deserção. Abandonar a comunhão cristã é deserção. Toda vez que você não está em comunhão, o seu irmão fica exposto à guerra. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Nós estamos em guerra. Então, quando eu abandono vocês, a minha parte que me cabe de edificação no corpo fica falha e você sente a minha falta e vice-versa. Da mesma forma, quando você não vem, nós sentimos falta dos seus dons para nos edificar. Nós sentimos falta da sua contribuição para o lanche. E não sei quanto a você, mas às vezes a gente vem pouca gente, e aí você traz aquela coisinha para o café, que é o início do nosso culto,
E aí você pensa, nossa, aquela pessoa ia gostar disso, e a pessoa não vai. Ou então você prepara uma palavra e fala, nossa, isso pode edificar muito fulano e ciclano não vão. É claro que nós estamos falando, irmãos, de uma tentativa de sermos maduros. A questão é, os desigrejados estão crescendo a cada vez mais, as estatísticas só aumentam. As pessoas estão superficiais, desconfiadas, e estão abandonando a comunhão. Eu não estou falando o templo, não estou falando isso. Estão abandonando a comunhão. E nós temos propriedade para falar disso, porque nós começamos numa casa. 2010, no julho, começamos numa casa. Então nós já vivemos o ser igreja fora do templo. Porque ser igreja é estar junto, é congregar, é reunir, é assembleia. Igreja é isso, é assembleia. E aí muita gente confunde, a igreja é eclesia, é chamado para fora. Mas ali é a atuação. Sim, nós somos chamados para atuar lá fora. Mas a gente precisa nos encorajar, nos fortalecer, orar juntos, cantar juntos, comer juntos. Atos 2:42, né? É a base do nosso entendimento sobre igreja. Oração, comunhão, partir do pão e doutrina. Essa é a base da igreja. Se eu abandono a comunhão, eu exponho o meu irmão à guerra. E por que disso tudo? Porque Jesus vem. A gente precisa se santificar. Não dá mais para brincar de ser cristão. Não dá mais para ter rótulos católico, evangélico. Não dá mais. Jesus, ele está voltando. E ele vem buscar a noiva. O problema é que a gente aceita o noivo e não quer ser a noiva. A gente quer ficar em casa. E Paulo faz a analogia da igreja com o corpo. Da mesma forma que o corpo tem muitos membros e cada membro tem uma função, uma mão fora do corpo, ela não é parte do corpo, ela necrosa, ela morre. Porque a mão tem importância. A mão precisa do antebraço, mas o antebraço precisa da mão. E uma complementa a outra, até que Jesus venha. E aí, de fato, a gente vai viver plenamente, eternamente, pela graça de Deus. E isso seria muito melhor que se acontecesse hoje. Jesus podia voltar agora, para acabar com toda a dor, com todas as mazelas do mundo, que a gente não precisasse orar por furacões, que a gente não precisasse pelejar tanto para deixar uma vida de futilidade, para viver o reino de Deus. Nossa, seria muito bom se Jesus voltasse agora. Ter que lutar contra a nossa vida fútil, todo dia. Olhar para umas cenas daquela ali e confrontar com as nossas vidas e ver o quão fútil a gente é. O quão fútil a gente é. Quanta futilidade a gente está preocupado. Menos com o reino de Deus. Menos com abrir poços lá no Nordeste. Dar água para uma pessoa. E o Lucas, semana passada, falou que tem pessoas comprando mesas de som de 500 mil reais, enquanto pessoas não têm água no Nordeste, enquanto os refugiados estão morrendo lá na Síria, enquanto está todo mundo morrendo, enquanto está todo mundo em guerra, está tudo destruído. As coisas não estão bem não, meus irmãos. Vamos acordar para a vida. Nós temos um sumo sacerdote, ele pagou o nosso preço sem a gente merecer, e ele falou que está voltando. Então o que a gente vai fazer mediante a isso? Nós vamos continuar vivendo a nossa vidinha medíocre, preocupado com coisas que não tem nada a ver com Deus? Ou nós vamos nos entregar de fato e estar juntos, congregando, se fortalecendo até que ele venha? E muita gente não quer a comunhão por vários motivos, né? Não quer ser corpo por vários motivos. Dificuldade de se abrir, sentimento de se bastar, eu me basto em casa, eu me discipulo, eu me arrependo, eu me perdoo, eu me confesso para mim mesmo, é tudo eu. Eu não quero tratar aquela área,
Nós já tivemos pessoas, já na época do Júlio, que abandonaram a nossa comunidade, pelas palavras dela, porque era muito próximo. A gente estava mexendo em coisas que ela não queria. A gente estava sendo muito próximo. Ou seja, a gente estava sendo igreja. Não quis continuar porque a gente estava sendo igreja, próximo. Tratar as feridas, pôr o dedo lá. Prefere morrer em casa, sozinho, vendo Faustão no domingo? E uma frase que me marcou muito, do Martin Notti, é o seguinte: a igreja é como a arca de Noé. Aguentamos o fedor de dentro, porque lá fora tem juízo. Então a gente vive um momento, irmãos, onde os desigrejados de fato, né? Aquelas pessoas que abandonaram a comunhão, não aquelas pessoas que abandonaram a religião, as placas. Isso nós temos que fugir mesmo, das placas, das regras que não tem nada a ver com o reino de Deus. A gente tem que buscar a comunhão de verdade. Porque fora da comunhão, fora da igreja, esquece o templo. Fora das pessoas, da reunião, há juízo. Por quê? Eu me basto. Eu me basto. E é por isso que nós precisamos estar juntos. E eu queria fechar com Hebreus 11, 13. Último texto, antes de orarmos. Hebreus 11, 13. 11 é o capítulo da fé. Ele começa a dar exemplos, ele começa definindo o que é fé e começa a dar exemplos de pessoas de fé nas Escrituras. Abel, Enoque, Noé, Abraão. Então ele fala o exemplo de todas essas pessoas de fé. E aí no versículo 13 diz o seguinte: todos estes, vieram pela fé e morreram sem receber o que tinham prometido. Viram de longe e o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria superior. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, que é a pátria celestial. Por causa disso, por essa razão, por causa desse bom testemunho deles, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Deus se envergonharia de ser chamado Deus da Shirley? O Deus da Vanessa? Deus, ele esconderia a sua face quando citasse o nosso nome? Ele ficaria envergonhado de falar que Ele é o nosso Deus? Como a gente tem entendido Jesus e a comunhão, que é uma consequência, porque se Jesus é Deus, se Ele veio e vai voltar, e nós precisamos nos santificar até que Ele venha, automaticamente a gente precisa estar em comunhão. O que nós temos feito com tudo isso? Às vezes a gente até está aqui dentro, como o Lucas falou semana passada. Às vezes a gente está até aqui dentro da igreja, em comunhão, mas o nosso coração não é 100%. A gente se der eu vou lá, se não der eu não vou. Se minha unha encravou, eu vou. Se não encravou, eu não vou. Se eu tiver disposto, eu vou. Se não, eu não vou. Não é 100%, não é uma entrega, não é um compromisso. É parcial. E aí, se a gente está dentro, mas não está, a gente não é corpo, a gente é uma prótese. Lucas falou para a gente. Isso me marcou muito. Podemos ter até alguma função, podemos até tocar no louvor, podemos até limpar a igreja, podemos fazer qualquer coisa, mas às vezes se o nosso coração não está lá, a gente não é corpo, a gente é uma prótese. E Deus se envergonharia de ser chamado o Deus de você, o meu Deus? E me veio um temor muito grande quando eu me deparei com essa parte.
Eu queria que nós orássemos para que Deus não se envergonhe da gente, para que Ele não seja tentado a enfiar a cabeça debaixo da terra quando Ele ouve o nosso nome, para que Deus se sinta orgulhoso de nós. Meus filhos estão entendendo que essa vida é um segundo perto do tempo, da eternidade. E eles estão aproveitando isso de maneira correta. Eles estão se entregando por inteiro. A mim primeiro e uns aos outros. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele não se envergonhe de nós, do que a gente tem feito com a nossa vida. E no grande dia, quando Jesus voltar e cada pessoa individualmente estiver de frente dele, Ele vai julgar toda a nossa... A Bíblia diz, né, que nós vamos ser julgados pelos nossos procedimentos. E eu gosto de pensar num vídeo sem som. Porque Jesus disse, né, nem todo aquele que diz Senhor e Senhor será salvo. Porque muitos, inclusive, expulsaram demônios, eram pastores, ganhavam milhões de pessoas para Jesus, mas eu nunca conheci essa pessoa, eu nunca conheci ela. Por quê? Porque o coração dela estava longe de mim. A boca estava perto, mas o coração está longe. Então eu creio que no julgamento final, no dia que a gente estiver de frente para Jesus, Ele vai analisar a nossa vida com um vídeo sem áudio. Porque não vai adiantar nada o que a gente falou. A gente pode ter falado bem demais, ter uma boa oratória, pregar muito bem, falar de Jesus e as pessoas se arrependerem. A gente pode falar muito bem, mas o que vai valer de fato é o que a gente está fazendo. Porque eu posso sair daqui hoje, falar muito bem, ser uma ótima pessoa na frente de vocês, e segunda-feira deixo a vida me levar. Até o outro domingo, onde eu visto a minha capa de novo e me torno um cristão. Então o que a gente fala não adianta nada. Nós vamos ser julgados por um vídeo sem áudio. E eu queria orar para que Deus tenha misericórdia de nós. E se você tem vivido uma vida dupla, uma vida de penitência, se arrependa, peça perdão a Deus. O nosso sumo sacerdote, ele é misericordioso demais. Ele está sempre em prontidão para perdoar aqueles que se arrependem, porque ele não resiste um coração quebrantado. Ele não resiste. Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que ele se converta e viva. Ezequiel 33, 11. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Por isso ilumina o nosso ser, Pai. Ilumina o nosso interior com fogo que consome, Deus. Porque o teu fogo, ele não vem para destruir, mas assim como o ouro purifica, é purificado pelo fogo, o Senhor é fogo consumidor e o Senhor nos purifica. O Senhor é a água da vida. O Senhor é fogo consumidor. É aquele que quer purificar e não destruir. É aquele que quer construir e não abater. É aquele que quer a nossa vida inteira e não as partes. Pai, nos livra da vida dupla, nos livra da vida de penitências. Nos livra, Jesus. Nos ajuda a entender a Tua graça, que foi de graça, para que possamos automaticamente, por gratidão, Pai, viver uma vida santa e buscar santificação diária e estar juntos uns aos outros, Pai. Por favor, Jesus, limpa a minha vida, purifica a minha vida e purifica os meus irmãos. Purifica aqui aquela pessoa que ainda não entendeu o que é o Evangelho, que o Evangelho está muito acima daquilo que nós temos vivido, talvez. O Evangelho é um encontro genuíno, é uma decisão total, não é um rótulo, não é frequentar uma igreja,
não é dar um dízimo, ajudar um pobre, não é isso. É uma decisão de entregar a nossa vida por inteiro. Ajuda, Jesus, os meus irmãos, ajuda a minha vida. Ajuda-nos, Pai. Ilumina o nosso ser, Jesus.